mandando. Vamos mandando para todo mundo. Aperta ali na setinha ali, já encaminha já para os amigos, para os familiares. Micheline, boa noite, seja Olá, bem-vinda. boa noite. Tudo jóia? Tudo certinho. Pode se Ah, apresentar para a gente, Micheline? primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, do Mundo TEA, podendo contribuir um pouquinho e aprender também junto com vocês e com todos que estão assistindo. Eu sou Micheline Heller, eu tenho 16 anos de formada em fonoaudiologia. Uma curiosidade que eu também tenho formação em ciências biológicas, atuei pouco tempo, e aí fiquei mesmo, foi no lado da fono, né? Sou apaixonada pela profissão, gosto muito do desenvolvimento infantil. Eu tenho pós-graduação em linguagem, tenho vários cursos, né, para poder estar agregando nessa caminhada no desenvolvimento infantil. Eu tenho curso do Plus Hand, do Multigestos, tenho curso de comunicação alternativa e aumentativa, PECs, e assim vai. Outros cursos, outras formações que ajudam bastante. Formação ABA, Denver. Então, assim, já se sinta em casa, tá? É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos tirar várias dúvidas. Se prepare, que temos várias perguntinhas maravilhosas. E eu vou começar a gente perguntando qual é a importância da fono na vida de uma criança autista. Então, Gisele, é muito comum uma criança, a que tem o TEA, né, que depois recebeu o diagnóstico de TEA, ela vir a apresentar um atraso de fala. Geralmente os pais, eles ficam muito preocupados, né, com o andar, com o falar, o sentar, esses marcos do desenvolvimento. O andar é algo assim que a criança com um aninho, todo mundo lembra, né? Ah, no aniversário de um ano estava andando. Essa é mais ou menos a ideia que as pessoas têm. E se não andar, as pessoas ficam, né? Os pais, a família, ela não está andando ainda. Então, eles ficam um pouco preocupados. E já começam a estimular um pouco mais, a entender o porquê que está atrasado. E o atraso da fala também. Só que, infelizmente, pensam logo na fala, na cereja do bolo, né? E não em tudo o que vem antes, as habilidades pré-linguísticas que vêm antes da fala. Então, quando vem o atraso da fala, é onde que as pessoas recorrem logo ao fonoaudiólogo. Ainda há uma crença, né, um mito, é um medo de ir no psiquiatra infantil, de ir no neuropediatra, né? Mas a gente observa que isso tudo tem melhorado muito com o passar dos anos, né? A população está muito mais informada e estão buscando buscar o diagnóstico de forma mais precoce. Então, a fono acaba sendo o profissional da porta de entrada. Então, o fono tem a missão ali de acolher a família, de entender como que está a comunicação dessa criança, como que a família lida com a forma da criança se comunicar, se a família está atendendo muito aqueles pedidos, não está dando oportunidade, se essa criança está recebendo estímulos inadequados. E depois, na intervenção, fazendo avaliação, intervenção, vendo as dificuldades e pontuando para aquela família de forma empática, de forma, né, carinhosa, e mostrando à família, olha, tem esse critério diagnóstico, que já não é mais esperado para a idade, é um sinal do TEA, e assim vai. Então, o fonoaudiólogo, muitas vezes, devido ao atraso de fala e linguagem, ele é a porta de entrada. Então, nós avaliamos, fazemos intervenção e os encaminhamentos, né? Fazemos um encaminhamento para avaliação audiológica, um BERA, uma imitanciometria. Se a gente observa qualquer outro tipo de alteração, a gente faz esse encaminhamento para TO, se precisar, para psicologia, quando a criança tem muitas questões comportamentais, para TO devido às questões sensoriais. E aí nós vamos encaminhando também para o neuropsiquiatra o que a gente acha que é interessante e sempre informando a família, né? O porquê daquele encaminhamento, para que ela possa conseguir levar adiante e não simplesmente pegar um papel e engavetar. E Micheline, existe algum pré-requisito antes da fala da criança que a gente tem que Sim, observar? nós temos. O que a criança tem Sim, que nós fazer? temos as habilidades pré-linguísticas, né?
A criança, desde muito cedo, ela já faz contato visual, quando ela está ali amamentando no seio da mãe. Então, é muito comum algumas mães já relatarem: eu lembro que não fazia o contato visual. Então, as crianças, elas precisam estar fazendo contato visual, precisa ter uma atenção compartilhada. Por volta ali de uns 6, 7 meses, quando você passa próximo de um bebê que você brinca, ele já se expressa, já se abre todo, né? Depois disso, a criança está apontando para poder demonstrar o que quer, ela está batendo palma. Por volta de um aninho, ela está fazendo de um aninho. Então, essa criança, ela já faz imitação, ela já está soltando sons. Então, assim, tem o balbucio, todo em resposta ao adulto, a outra pessoa, ele já vai percebendo a outra pessoa, ali por volta de 3 meses, já vai soltando seus sons, já está atento a tudo que acontece ao redor. E aí deve levantar uma bandeira vermelha muito grande quando a gente tem essas crianças muito silenciosas, essas crianças muito boazinhas, que você coloca lá, que você tira tudo quanto é foto, que você arruma uma casa inteira e tá tudo certo. Então é importante estar muito atento a isso. Não é normal você ter essa criança tão boazinha, tão calminha, né, tão tranquila. Por quê? Porque cada momento eles estão aprendendo coisas novas, estão se manifestando. E o desenvolvimento é esse, ele não pode diminuir, ele não pode retroceder. Ele tem que cada vez mais estar aumentando. Principalmente depois de 9 meses ali, cada dia uma coisa diferente, sons diferentes. Ela começa ali por volta de uns 5 meses, está fazendo balbucios com vogais, e depois ela vai variando as vogais, né, juntando duas vogais, depois ela vai acrescentando consoantes, até que chega por volta de um ano já falando as primeiras palavras. Então, tudo isso é uma construção. Se aquela criança está quietinha, possivelmente ela não vai adquirir todas essas habilidades para poder chegar no desenvolvimento da fala e da linguagem adequada para a faixa etária dela. Assim. E a Paty Rocha perguntou com qual idade a criança começa a falar. Então, a gente espera, assim, que por volta de um ano, vamos falar um ano, mas às vezes com 10 meses já tem crianças, assim, que pedem um papapá, papá, porque ele está querendo comida. Ou então é para o papai. Ou então é para o mamã de mamãe. Então, assim, vamos colocar assim um ano. Um ano ela está falando, nós esperamos que esteja falando as primeiras palavras funcionais. Porque não é falar por falar, não é falar para falar qualquer coisa. A gente não espera que fale e que venha contar números, falar letras, começar a falar inglês. Nós precisamos que venha uma fala funcional. Então, nós pensamos aí que com um ano a criança tem que estar com a fala funcional para poder fazer pedidos ou para poder solicitar alguém. E como é feita a avaliação fonoaudiológica? A Samira Leite perguntou. Então, a avaliação fonoaudiológica, nós precisamos ter no primeiro momento o contato com a família, tá? Conversando com a família para poder entender como que é, como que foi a parte de gestação, como que foi a parte de planejamento para essa gestação, porque são fatores importantes para o desenvolvimento infantil, para a gente entender caso ocorra algum atraso. E depois disso, né, que nós chamamos de anamnese, coletamos todos os dados, vamos entender como que essa criança se comunica, como que essa família também está diante da interação com a criança, como que ela está sendo parceiro de comunicação, né? Entender tudo isso é muito importante. Eu também gosto muito de estar fazendo a avaliação nas crianças pequenas, claro, depende de cada idade, mas, por exemplo, até 2 anos eu gosto de estar usando o PROC, que é o Protocolo de Observação Comportamental. É tudo de forma lúdica. Então, a criança vai explorar os brinquedos. Também temos várias outras avaliações, como o ADL2, onde a criança precisa estar obedecendo alguns comandos, a criança precisa estar fazendo imitação, e essa avaliação é até 6 anos. Então, assim, depende da idade. Também temos a avaliação informal e quando a criança já fala, a gente também tem a observação de como está a questão dos fonemas, né? Porque a criança com TEA, ela é uma criança.
Ela tem TEA, mas ela também pode ter um distúrbio fonológico, ela pode ter uma praxia de fala, ela também pode ter um atraso motor de fala. Então, a gente tem aí um leque grande de avaliação para ser feito. A psicóloga Amanda perguntou como a fono trabalha com as crianças autistas que não falam. Então, as crianças não verbais, nós precisamos, assim, organizar o básico, né? Nós precisamos também, que é justamente no primeiro contato com a família, que nós entendemos também como que é a rotina familiar. Questão do sono, a questão da alimentação, a questão dos horários, da rotina de horários, os locais que essa criança frequenta. Então, essa família ela precisa ser orientada. Então, nós trabalhamos muito com a orientação. A criança ela não precisa ter o diagnóstico fechado para poder iniciar. Eu tenho criança que eu atendo, que ela já está em atendimento desde 1 ano de idade, porque a família foi vendo uma dificuldade na comunicação e o diagnóstico dela só conseguiu ser fechado com 4 anos. Então, assim, pensa o tempo que ela iria perder se estivesse esperando o diagnóstico. Então, as crianças não verbais, a gente precisa estar orientando muito a família em como está lidando com essa criança no dia a dia e a escola também, né? Em todos os ambientes que ela estiver, juntamente com a equipe multidisciplinar, se ela fizer outros atendimentos. Então, assim, nós precisamos organizar a base, o sono, os encaminhamentos que foram pedidos, se essa família foi em busca, né, das avaliações dos outros profissionais. E a gente também começa a trabalhar muito a questão do contato visual, a atenção compartilhada, o atender comandos, segmento de instruções, tudo isso é a base. A imitação. Então, nós temos aí uma hierarquia para poder seguir, para que essa criança possa adquirir habilidades para ser capaz de produzir uma fala funcional, que é para isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito para poder desenvolver a linguagem receptiva, que é a compreensão, para que ela possa compreender e depois ela se expressar, que pode ser de forma verbal, como pode ser de forma gestual, como pode ser também uma expressão através da comunicação alternativa e aumentativa. E quando que eu devo procurar a fono? Olha, procurar fono precisa ser assim, logo assim que você vê o atraso. Diante de qualquer sinal de atraso, de tudo que eu já citei aqui, é importante estar buscando um fono. Então, se você tem ali uma criança com 1 ano, não está dentro do esperado, não está chamando por mamãe, papai, papá, au, au, não está buscando pelo outro. É uma criança que tanto faz, tanto fez, chegar a mãe, chegar o pai, se deixar na escolinha, não se importa. Ou uma criança muito irritada, ela pode estar irritada para poder demonstrar ali uma comunicação. Então, mas não é o comum. Então, diante desses sinais todos, desses critérios diagnósticos, já é importante estar buscando pela avaliação fonoaudiológica para poder receber orientação e até mesmo intervenção. E até mesmo neuropediatra, porque por volta de 12, 14 meses, as crianças já apresentam muitos critérios diagnósticos que já pode fechar o diagnóstico de TEA, né? Às vezes as pessoas pensam, foi diagnóstico precoce. Precoce com quantos anos? 3 anos. Não, 3 anos não é precoce. Precoce para nós é quando essa criança ela é diagnosticada por volta de 14 meses, já tem condições. Porque não vai ser só a fala, vai ser para poder estar fechando o diagnóstico, vão ter lá os critérios que vai ter o atraso, que vai ter o prejuízo, né? Então, possivelmente vai precisar talvez de uma fisioterapia, devido ao tônus, uma TO, devido a uma irritabilidade muito grande a ruídos, a texturas, a psicologia comportamental. Então, nós temos, assim, muito a acrescentar, porque a gente recebe, mas a gente também encaminha, esclarece e encaminha, né? Acaba que é a porta de entrada, mas quando a família está aberta para ir atrás dos demais profissionais, a situação tende a fluir muito bem. Quanto mais cedo, melhor para a criança se desenvolver. E a ecolalia, que as crianças, a maioria dos autistas possui bastante ecolalia, né? Seja Uhum. ata, né? Ou até mesmo a mitigada. E como que vocês lidam com a ecolalia para ajudar a criança a ter uma fala mais funcional? Então,
a ecolalia, ela pode ser imediata ou ela pode ser tardia. A imediata é quando a gente pergunta, Gisele, você quer água? Gisele, você quer água? Né? Ela não responde o sim. Essa daí é a ecolalia imediata. Ou a tardia, que é quando a criança ela traz falas de desenhos, músicas, tudo fora do contexto. Então, a ecolalia, ela pode ser o quê? Uma forma da criança, ela está buscando para poder se comunicar, para poder se expressar. Também pode ser devido a uma carga sensorial muito intensa, ela pode estar no local muito ruidoso, ou ela pode estar muito sobrecarregada com atividades, com exercícios que ela ainda não dá conta, ainda não está no nível dela cognitivo, e aí ela começa a ecoar. Ela vai ecoando, ecoando, e aí a fono precisa o quê? Entender qual é o motivo para poder que está levando aquela criança a fazer a ecolalia, né? Então, ali é uma análise mesmo do comportamento, uma análise funcional para a gente poder entender o porquê que ela está ecoando, o que ela está querendo transmitir, né? E aí nós vamos trabalhar de forma individualizada, né? Em alguns momentos, a gente pode estar aumentando, fazendo aquela criança aumentar. Por exemplo, se você faz frases muito longas, você já sabe que sua criança faz ecolalia. Se você começa a falar dando muitas informações, ela não está conseguindo dar conta daquilo tudo, aí ela vai começar a fazer ecolalia. Ela está mostrando, ó, não dou conta, né? Não estou dando conta. Acontecem atividades, quando a gente aumenta o nível de uma atividade, e aquela criança tem uma dificuldade, né? Então, ela começa a ecoar. Então, a gente já pensa, ó, alguma coisa está demais para ela. Vamos dar um passinho atrás e depois a gente vai vendo que depois de algumas habilidades trabalhadas, ela dá conta, entendeu? Então, precisa ser analisado. E se não for trabalhado isso, a criança pode levar isso para a fase adulta? Pode, pode sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode sim, até mesmo porque se a criança ela não receber intervenção, ela pode aumentar o nível, ela pode aumentar a quantidade de prejuízos dela, né? Na área da comunicação, socialização, cognição, aos cuidados. Então, se a criança recebe o diagnóstico, aí o neuropediatra ou psiquiatra infantil vai dizer, olha, de acordo com as habilidades da sua criança, ela se encaixa no nível 1 de suporte. E aí, nível 1, é o famoso leve. Vamos esperar, vai melhorar, porque na família também teve alguém que aconteceu dessa forma e depois melhorou. Hoje em dia nem parece que tem nada, mas não é bem assim. Cada um é cada um, o espectro é muito amplo e a criança pode piorar, né? Pode virar 2 e pode virar o 3. Da mesma forma que ela pode receber um nível 3 no diagnóstico, e com a intervenção, medicação, quando o médico indica, ela pode ir melhorando junto com as terapias e ela chegar até o nível 1. É igual a Maria, né? A Maria, ela teve o autismo regressivo. Ela balbuciava, falava mamãe, papai, até 1 ano e 8 meses. Depois ela deixou de falar completamente. Não saía mais som, né, da voz dela e eu não conseguia nem se expressar mais. Ela realmente regrediu, né? Até o choro dela, falava que ela nem o som do choro dela a gente escutava. Era só mesmo aquela lágrima caindo, Uhum. né? E nessa parte do autismo regressivo, é mais complicado a criança desenvolver a fala novamente? Assim, na nossa experiência, a gente vê que é um pouco mais trabalhoso fazer essa criança estar reaprendendo, né? Essas habilidades que ela perdeu ou que diminuiu aí no desenvolvimento dela. Então, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível, né? Nós temos o apoio de muitas pistas multissensoriais, com as mãos, com toque, questões sensoriais, questões visuais, auditiva. Então, a gente tenta estar abordando em todas as áreas os sentidos da criança para poder fazê-la restabelecer, né? E a nossa intenção é fazer com que ela vá aprendendo a
pronunciar e também está adquirindo as habilidades, contato visual, porque também nesse regressivo diminui contato visual, imitação, né? Então, o trabalho também é dessa mesma forma, a fim de fazer conexões neurais para poder estar melhorando a produção da fala e a comunicação no geral, não só a fala, a comunicação. E com o desenvolver da fala, a criança começa a ter fala assim, reduzida, né? Igual a Maria, ela prefere falar o básico, água, suco, né? Para ela é mais complicado falar a frase e tem que trabalhar mais tempo essa frase com essas crianças. Sim, sim. De repente, algumas precisam até de um apoio visual, né? Eu quero suco. Aí nós temos ali as figuras, por exemplo, do CAA, que vai estar ajudando, né? Para ela poder estar entendendo como que é a formação de frase. É importante eu colocar também que quando a gente fala na comunicação alternativa e aumentativa, ela não inibe a fala. Ela ajuda muitas vezes a criança a organizar o pensamento dela. Então, com essa organização do pensamento, ela vai vendo ali, através da nossa resposta a ela, do nosso incentivo, do nosso reforço, né? Que se ela pedir eu quero água e você entregar água, eu quero bolo e você entregar, nossa, e você vê que ela tem condição de fazer. E quando ela só falar o bolo, você não entregar, ela assim, opa, eu preciso falar mais, eu preciso me expressar um pouquinho mais. E quando ela produzir a frase, ela ter ali o que ela quer, né? Ela ter aquele retorno. Então, isso daí vai fazendo ela se organizar mais com esse apoio visual e ela entender, né? É um trabalho de formiguinha, mas eles nos surpreendem. Ela vai entender que ela consegue produzir, consegue ser compreendida, e ela vai ali entendendo que à medida que ela vai produzindo, ela vai sendo atendida, e que é dessa forma que vai acontecendo essa troca, entendeu? Então, a comunicação alternativa e aumentativa não inibe fala, não inibe comunicação. Muitas vezes ela ajuda a criança a organizar o comportamento, na escola, para ela poder fazer um pedido. Às vezes está todo mundo ali, cortando e colando, e ela tem a opção de cortar e colar, e ela não sabe. Então, eles podem dar qualquer uma das duas opções para a criança muitas vezes entrar no comportamento inadequado, porque às vezes entregou a tesoura para cortar e não era o que ela queria só colar, entendeu? Então, ali, às vezes, com a imagem, né, desses objetos do ambiente escolar, ela vai ter a possibilidade de estar se expressando do que ela quer. Então, já é um avanço muito bom. Ela, com certeza, vai não ter aquele desgaste de tentar se comunicar, de entrar num comportamento disruptivo devido à dificuldade que ela teve. Ah, sim. E a Paula, psicóloga Paula, perguntou se toda criança com TEA precisa de fono. Então, dos marcadores, né, para poder fechar o diagnóstico de fono é o prejuízo na comunicação. E a comunicação, ela vem da linguagem expressiva e receptiva. Então, possivelmente, aqueles que não precisaram de fono, não foram avaliados por fono, ficaram aí algumas lacunas, né? Muitas vezes numa linguagem expressiva, muitas vezes uma pessoa que fala, um adolescente, um adulto, um jovem, que fala muito pouco, que não forma um pensamento muito elaborado, que não consegue sustentar um diálogo. Então, assim, a minha resposta é sim. Eu acho que vale a pena, sim, fazer uma avaliação para poder ver, de acordo com aquela faixa etária, se a criança está dentro dos marcos de desenvolvimento para a parte de comunicação. Ela estando, ok, mas diante de qualquer observação de qualquer atraso, qualquer dificuldade, pode reavaliar. Eu acho melhor fazer dessa forma do que deixar sem nenhuma avaliação, deixar solto e depois o prejuízo ser maior. E tem uma quantidade mínima para fazer de terapia com a fono? Não, não tem uma quantidade mínima. Mínima por semana ou mínima de sessões? Mínima de sessões, acredito. Sessões
Não, não tem. Igual eu costumo dizer, né, para as famílias, às vezes na fisioterapia fala, fazer 15 sessões para voltar aqui no ortopedista. Não, a gente não trabalha dessa forma. Os planos acabam liberando porque eles precisam ter uma noção de quantidade para poder renovar, né, os papéis lá de todo o processo que eles fazem. Mas não tem. O que a gente precisa mesmo é avaliar a família está inteirada do qual o objetivo que está sendo trabalhado, estimulado, como ela vai fazer em casa, e aí a própria família vai entendendo, é interessante continuar. Ó, apresentou evolução. Nossa, com 10 sessões, ele já está fazendo isso, já está dando tchau, já está falando oi, já está fazendo os sons dos animais. E ali, por exemplo, com 3 anos, fazendo o som dos animais, somente isso. E aí? É alta? Não, não é. Então, assim, a família mesmo vai entendendo que é um trabalho de construção. Alguns recebem alta antes, outros recebem alta com mais sessões, com mais tempo, com mais anos, né, de terapia. E assim vai seguindo. Alguns recebem, por exemplo, alta na TO primeiro que na fono, outros na fono primeiro que na TO, e assim vai seguindo. E toda criança que não fala tem autismo? Não, não. É uma grande preocupação das famílias quando a criança está ali por volta de 1 ano e meio, né? Algumas buscam a avaliação e na anamnese já pergunta: você acha que tem autismo, né? Eles já ficam muito preocupados com isso. Não, a criança ela não falando pode ser por diversos motivos. Pode ser uma deficiência auditiva, né? Às vezes a gente acha que é algo muito difícil de acontecer, muito surreal, por ter o teste da orelhinha hoje em dia, né? Após o nascimento, mas é possível sim. Eu atendo uma criança que ela foi diagnosticada, ela tem 12 anos, ela foi diagnosticada com perda auditiva com 3 anos, e ela não falava, e foi a escola que sinalizou. Então, assim, ainda acontece. Então, pode ser devido a uma perda auditiva, pode ser devido ao ambiente é, com pouco estímulo, com estímulos inadequados, pode ser devido a uma apraxia de fala na infância, um transtorno de linguagem. Então, assim, tem muitos motivos, muitos diagnósticos que podem vir, não só o autismo. A Maria, por exemplo, ela repetiu todos os exames auditivos. O, o Bera, né? E outros também, para poder descartar, né, essa possibilidade. Para poder não ir logo na investigação do autismo, né? Aí foi Isso. descartar várias possibilidades, inclusive a auditiva, para poder chegar até o autismo, até o laudo do Uhum. autismo. E é interessante, Gisele, você está colocando isso, porque às vezes a família acredita que ali com 4 anos fez uma áudio comportamental, fez a imitância, ou então uma criança que precisou fazer o Bera. Aí, às vezes, a criança está ainda cheia de dificuldades lá na fase escolar e, não, mas ele fez, ele ouve. Não, as coisas mudam, né? Nós precisamos repetir. Tudo muda. Então, nós precisamos, de tempo em tempo, estar refazendo os exames para poder ter aquela certificação de que essa via de entrada, que é a audição, muito importante para a fala e linguagem, ela está íntegra, né? Eu gosto muito quando as crianças vão entrar no ensino fundamental, no primeiro aninho, né, por volta de 5, 6 anos, eles façam a avaliação auditiva e mitanciometria. Mesmo que está ali, não tem queixa, mas é interessante fazer. Às vezes a gente descobre uma rolha de cera enorme, entendeu? E a criança não está recebendo aquele som com boa qualidade. É como se tivesse tapado, está recebendo menos, né? O ruído, o som, a qualidade do som, os fonemas, a informação. Às vezes é uma criança distraída, às vezes é uma criança que fala muito alto, ela já está até com comportamentos inadequados, porque não está sendo compreendida, ou não está conseguindo se expressar bem. É uma rolha de cera, ou às vezes é uma otite. A minha filha, por exemplo, várias vezes levei para fazer audiometria, estava com otite, não tinha febre, não tinha dor de ouvido. Era aquela criança secretiva, e nas consultas com otorrino, ia ver, estava com otite, sem muitos sinais. Então, para poder fazer a audiometria dela, foi demorado o processo. Ela tem 5 anos, foi demorado.
porque ela sempre estava com otite, entendeu? Então, é interessante a gente ter esse cuidado e seguir as orientações de buscar os profissionais, né, quando é orientado. A Camila, ela está perguntando se toda criança com TDAH também possui atraso na fala. Então, nós precisamos entender o TDAH, as características dele, né? O TDAH, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança, ela pode ter ali como sinal, como sintoma, a desatenção, como ela pode ter a hiperatividade, como pode ter os dois juntos. Então, pensa uma criança ali que desde pequena ela já tem ali o TDAH, né? Seja por hiperatividade, por agitação motora, não para quieta, ou seja por uma desatenção muito grande. Aquela criança que tudo é mais custoso, que tudo você precisa estar explicando muito, tudo você precisa estar ensinando muitas vezes. Ela é mais lenta para poder perceber o ambiente, perceber pistas mesmo sociais, expressão facial. Muito desse comportamento faz até mesmo a criança diminuir o contato visual. Então, se ela diminui o contato visual, se ela tem ali uma repulsa já em se comunicar devido à sua dificuldade, ela não vai estar olhando, ela vai imitar menos os movimentos orofaciais. Então, é muito comum a criança com TDAH ele apresentar um atraso de fala e linguagem. Alguns deles depois conseguem estar ali adquirindo mais ou menos a fala e a linguagem, mas podem apresentar o transtorno fonológico, que são as trocas ou omissões na fala, né? Então, é aquela criança que, por exemplo, vaca fala faca, ou então o R de barata fica um R muito difícil, o R vibrante para poder instalar e para poder estar automatizando. Aí, quando passa essa etapa, aí vem a alfabetização. Aí, aquela criança que possivelmente vai estar apresentando troca na escrita, né? Então, é a fono. É a fono aí, desde pequenininha até lá na alfabetização, que trabalha nesses casos, até num período escolar. Então, a gente precisa, sim, estar atento a todos os marcos do desenvolvimento infantil, né? Para fala e linguagem, independente do diagnóstico, buscar avaliação, porque senão só vai aumentando os prejuízos. E depois vai ficar, assim, uma situação muito grande para poder ser resolvida. E precisa ir lá da base para poder resolver. Então, pensa, até aquela criança lá na alfabetização conseguir estar controlando o comportamento se ele for agitado, estar conseguindo ter habilidades metafonológicas como rima, né? Às vezes na educação infantil foi trabalhado, mas devido à agitação ou desatenção, ele não percebeu. Então, é importante estar atento, sim. E aquela criança que possui aquela fala, que a gente fala que é meio arrastada entre os dentes, assim, vai falar assim, né? Não falar a palavra correta. É como se ela botasse a língua, né, para frente. CC, Isso tá, CC isso, anterior, faz assim, CC e, anterior, né? Então, é muito comum as crianças que têm ceceio serem crianças que respiram pela boca, né? O respirador oral. As crianças que fizeram um uso muito intenso, muito prolongado de chupeta, mamadeira. Então, a língua teve ali aquele peso, né, da chupeta, da mamadeira ocupando o espaço da boca. Então, ela ficou com a movimentação da musculatura orofacial reduzida. É comum também crianças que usam mamadeira por muito tempo, ou muitas por dia, às vezes para dormir, toma mamadeira deitado. Então, também tem uma quantidade de otite com mais frequência, né? Isso tudo vai fazendo com que atrasa a fala, a linguagem e toda essa dificuldade de mobilidade, de tônus, leva a uma dificuldade na articulação dos sons da fala. Então, a criança vai fazer o assim, porque a língua dela não sobe, porque ela teve ali um objeto que estava fazendo peso, que estava impedindo essa mobilidade, ela adquire tônus. E é importante também estar observando o freno lingual, porque nós também temos crianças que fazem essa protrusão de língua e
ela não consegue, às vezes, produzir o R, os encontros consonantais com L, como placa, flauta, e ela faz o ceceio, né? Tipo assim, devido ao freio de língua curto. Então, a língua vai só escapar para frente. A Mili botou assim, a Micheline, fono do meu filho, maravilhosa. Tá? Para compartilhar, Obrigada. maravilhosa, né? Obrigada. A Micheline também é fã da minha filha. Ela também está ali ajudando esse processo da fala da Maria. Né? Realmente ela é maravilhosa, por isso que eu convidei ela. E vamos aproveitar, gente, vamos compartilhar, manda para os amigos, manda para os parentes, manda para aquela criança que tem uma dificuldade na fala, né? Aquela mãezinha possa entender melhor o processo que está acontecendo com aquela criança, para que a mãe consiga, né, procurar uma ajuda, né? Quanto mais cedo, melhor, né, Micheline? Sim. Picado, né? A gente dá o primeiro passo, né? A gente acha que Uhum. lá vai melhorar, né? Uhum. Vai ajeitando. Mas Uhum. precoce, né? O atendimento precoce, né? A mãe procurar quanto mais cedo, né? Ajuda melhor para a criança, né? Então vamos compartilhar, gente, essa live maravilhosa, tá ótimo, muitas informações, né? Eu também estou aprendendo muito com a Micheline, todos nós, e aproveito para poder compartilhar. Não deixa ninguém de fora, já manda para todo mundo logo. É isso aí. Eu costumo dizer que quando a mãe observa algum sinal, aí todo mundo acha que ela está inventando coisa, está buscando, procurando pelo em ovo, está inventando moda, mas quando ela percebe, é melhor ir lá tirar a dúvida do que ficar com aquela angústia, ficar com esse sentimento de que o seu filho não está desenvolvendo como os outros. É importante, assim, a gente não pode estar comparando as crianças, né, com, com as outras da mesma idade, mas é inevitável. Você está ali nas crianças, no parquinho, você vê que é a mesma faixa etária da sua criança, então é inevitável. Você pensa, nossa, a minha ainda não está nesse marco, ainda não aprendeu isso. Será que essa criança que está muito avançada ou será que a minha que está atrasada? Então, assim, quando a mãe, o familiar, que é muito próximo, começa a observar que é uma criança assim que fez os balbucios, né, mas não evoluiu, fez 1 ano, não saiu ali dos balbucios, é uma criança que chora à toa, é uma criança irritada, é uma criança que tudo incomoda, é uma criança que não faz o contato visual, ou ela faz e logo se esquiva, ela não sustenta. É uma criança que, por exemplo, com 1 aninho, ela não pega uma colher para poder dar de comidinha para a mãe, igual ela recebe, ou para uma boneca, ou pente para poder pentear o cabelo. Então, assim, isso é linguagem, isso é compreensão. Então, já é um desenvolvimento do dia a dia, do que é feito com ela, ela já está ali expressando. Então, tudo isso na criança muito pequena, quando a família já vê que não está acontecendo, é importante buscar, porque o diagnóstico precoce ele faz muita diferença, consegue minimizar muito os prejuízos e a intenção é fazer com que a criança ela esteja dentro dos marcos de desenvolvimento. Nós não devemos comparar com a outra, mas nós devemos comparar a criança com ela mesma. Quando ela começa a fazer as terapias, né? Você precisa estar observando. Ah, meu filho não fazia tal coisa, mas olha, com 2 meses o quanto ele aprendeu. Para a gente valorizar, para a gente continuar nos incentivando para poder estar em busca de mais possibilidades. E a Késia colocou assim: Késia, seja bem-vinda, Késia. Meu filho tem 2 anos e 7 meses, fala palavras soltas, porém não consegue montar frases. Necessário a fono? Sim, 2 anos e 7 meses precisa sim de uma avaliação e até de intervenção, tá, Késia? Porque com 1 ano e meio, a gente já espera 1 ano e meio, 1 ano e 8, que a criança já está formando frases de 2 palavras. Mamãe, água, dá, nana, para banana, entendeu? Então já começa a fazer pedidos.
com 2 palavrinhas. Com 2 anos, já vai aumentando esse repertório. A criança já está falando por volta de umas 300 palavras com 2 anos. E não são palavras soltas, já é em frases e frases funcionais para poder fazer pedido, para poder fazer protesto, para falar o que não quer. Então, é interessante sim estar passando por uma avaliação e intervenção fonoaudiológica. E tem, assim, a idade máxima que a criança tem que falar palavras, né? A criança com 6 meses tem que falar tanto de palavras, com 1 ano tem que falar já uma frase. Tem isso específico, Micheline? Existe, né, mais ou menos uma margem, mas o que a gente precisa, porque senão vai ficar contando, né, as palavras, é algo assim um pouco generalista demais. Mas o que a gente pensa assim que é o principal, por volta de 4 meses, 6 meses, está balbuciando. Ela tem que estar balbuciando. Ah, ó, brincando, sabe? Fazendo aquela lalação, brincando com os sons da fala. Depois disso, ela vai acrescentando as consoantes e variando as vogais. E aí ela vai aumentando esse repertório de variação. É muito importante a variação de vogal. As crianças que ficam só no ar, as crianças que não muda, não modifica as vogais, são crianças de risco. As crianças que não inserem as consoantes aí antes de 1 ano são crianças de risco, tá? Para um atraso de fala e linguagem, para um atraso motor de fala. Por volta de 1 ano, já está falando as primeiras palavras funcionais. 1 ano e meio já vai juntando 2 palavras para poder fazer frases. Então, ali com 1 ano e meio, ela tem que estar cada vez mais com muitas palavras já formando frases. Com 2 anos, por volta de 300 palavras, e só vai aumentando cada vez mais. Então, com 3 anos, a criança ela tem que estar narrando. Ela tem que contar que ela comeu bolo, que ela foi na escola, que ela pintou, que ela brincou com o João. Ela tem que estar narrando e a pessoa, o adulto ou a outra criança, tem que estar entendendo por volta de 75% do que a criança está falando. Então, assim, eu não gosto de ficar contando, mas eu gosto de deixar bem claro esses marcos, esses pontos principais, que aí já fica mais fácil de estar lembrando, né, no dia a dia. Então, quer dizer, se com 3 anos ela está ali com 75% do vocabulário que você está compreendendo, mesmo ela com trocas. Então, mesmo que ela falar que ela comeu um chocolate, mas você vai entender que foi um chocolate que ela comeu, né? Então, que brincou de bola. Brincou de bola. O R, brincou, ainda não é esperado com 3 anos. É mais para frente. Mas foi uma frase funcional, comunicativa, e que o outro ali vai conseguir estar mantendo um diálogo com ela. Depois disso, com 4 anos, ela vai estar com muito menos trocas fonológicas. E com 5 anos, nós esperamos que essa criança ela esteja com todos os sons da fala da língua portuguesa, tudo adequado. Falando assim como nós adultos, sabe? Tudo certinho, narrando, contando as experiências, as dificuldades, protestando, fazendo pedidos, contando história. Gente, vamos aproveitar. Tá quase terminando a live. Já pode mandar as perguntas de vocês, tira as dúvidas. Aproveita a Micheline aqui. Pergunta mesmo. Pode fazer as perguntinhas que eu vou estar passando para ela, tá? Vamos aproveitar, vamos sugar a Micheline o máximo que a gente consegue. A gente vai conseguir, Micheline. Tirar as dúvidas mesmo. É, Né? vamos E aproveitar, né? Trocar informação é bom demais. aproveitar a Micheline aqui, gente. Pode mandar as perguntinhas aqui que eu vou fazer todas elas para a Micheline. A Márcia perguntou assim: todo atraso na fala tem que fazer audiometria? É importante. É importante, dependendo da idade, né? Porque se a criança for muito pequena, vai estar fazendo bera, ou uma criança que não for muito responsiva, ou até mesmo bera para poder ser uma avaliação que vai estar ali complementando a audiometria tonal, vocal e a imitanciometria. Porque a audição é uma via de entrada. Então, pensa, nós queremos que as crianças aprendam a ler e escrever, mas se a visão dela não tiver boa, não tiver dentro da normalidade e não tiver uma correção, como que ela vai
adquirir ali o desenvolvimento de leitura e escrita. É a mesma coisa referente à fala, à linguagem e à alfabetização e à socialização, o desenvolvimento no geral. A audição, ela é primordial no desenvolvimento infantil, sendo que precisamos repetir mais para frente, não é fazer uma vez e tá feito para o resto da vida, não. E a Samantha perguntou assim: minha criança tem 5 anos e só fala palavras e não aponta. Preciso procurar uma fono? E tem que ter um encaminhamento? Então, encaminhamento não precisa ter. Se a família viu, os pais viram que a criança não está dentro do esperado ali na comunicação dela, não faz essa troca, qual a idade? Desculpa? 5 anos? 5 anos. Então, 5 anos, a gente espera que essa criança ela esteja se comunicando, é na escola, é no parque, é na igreja, em todos os ambientes sociais, na família, ela seja comunicativa. Então, precisa sim de uma avaliação, de intervenção, entender qual é a barreira que está impedindo o desenvolvimento dessa criança. Em relação ao encaminhamento, às vezes devido a plano de saúde, SUS, para poder estar chegando na fono, precisa ir passar pelo pediatra e está pedindo encaminhamento para a fono. Mas pelo particular, não. É só você agendar e estar recebendo a avaliação e as orientações. Intervenção, né? 5 anos é algo já que precisa de Ele não uma aponta, atenção grande. e não aponta, né? Isso. E apontar é um dos pré-requisitos, né? Pré-linguísticos que antecedem a fala. É uma intenção comunicativa. O João perguntou assim: seja bem-vindo, João. Um adulto esteja falando de forma irregular, por exemplo, trocando R por L ou P pelo B, consegue ainda assim melhorar o nível falatório e a fonoaudióloga ajudaria de qual forma? Como vocês ajudariam ele? Como que a fono ajudaria? Então, como adulto, ele já criou aí um padrão, né? Mas nós também, a gente costuma falar que nada está perdido, né? Sempre a gente tem algo para melhorar. Então, nós precisamos entender aí como que foi o desenvolvimento dessa pessoa, né? E uma avaliação auditiva, porque pode acontecer sim dessa pessoa ter uma dificuldade auditiva e por isso está apresentando essas trocas na fala. E avaliar também toda a função oral, a gente precisa avaliar para ver como que está a mobilidade, tônus, a função desses órgãos fonoarticulatórios. Algumas vezes também a gente caminha para poder fazer o PAC, o processamento auditivo central, nesses casos de pacientes adultos que apresentam uma alteração. Pode ser que está ocorrendo alguma, alguma disfunção do processamento auditivo central que está atrapalhando ele perceber, compreender esse processamento do som e ele está produzindo dessa forma. É comum também, nessa dificuldade, apresentar uma dificuldade na escrita, né? Porque da forma com que ele fala, se ele for apoiar na oralidade, ele também vai escrever errado. Isso pode vir também no início, na infância, nos primeiros anos de vida, a mãe até achava até bonitinho, né? Sim, Aquela, né? sim. Foi deixando e virou um adulto, né? É engraçada essa história do achar bonitinho, que nós estamos em 2024, e às vezes a gente acha que é exagero. Não, gente, não é exagero. Teve uma mãe essa semana que me falou que na escola, na sala do filho dela, tem uma criança que fala tudo, balada, vão brincar. Uma criança de 5 anos e um mês, se eu não estou enganada, e está incomodando as outras mães. E já tem criança querendo imitar, apesar de estar falando correto, né? As crianças estão imitando. E aconteceu um certo estresse e a mãe falou assim, mas eu gosto do meu filho falando assim. Eu acho bonito, é legal. Nossa família, a gente não se importa. Então, assim, ainda existe esses casos da família achar bonito, achar legal, achar que é uma forma de demonstrar carinho, afeto. E nós precisamos amadurecer isso em nós pais, né? Que nós temos outras formas de expressar carinho, afeto, amor,
mas nós precisamos amadurecer nossos filhos. E a falha, a linguagem, ela é uma função social. Então, pensa, a criança aí com 5 anos e pouco já, com essa dificuldade, daqui a pouco está sofrendo bullying, daqui 1 ano e pouco aí vai para a escola, para o ensino fundamental, e aí vai correr atrás, e aí já fica um atraso muito grande, né? E tem adulto que fala infantilizado, né? Ah, Tem adulto que fala bem infantilizado. tem Isso é adulto até preocupante. que fala infantilizado, tem adulto que fala trocando os fonemas. É, Às vezes a questão cultural, às vezes o local que morava, né? Às vezes não teve mesmo recurso para poder estar buscando por intervenção. Algumas vezes também a questão do freio de língua curto, não teve essa informação quando era mais jovem, quando era criança, e aí o tempo foi passando e ficou até mesmo o normal, né, dessa pessoa. Às vezes ela não percebe, ou às vezes percebe, mas não tem condições, mas afeta muito o social. O social, no caso, eu já atendi uma paciente de 18 anos que ela estava com dificuldade de se comunicar em entrevista de emprego, porque ela trocava o R, né, no caso, problema, ela omitia problema. Então, ela fazia essa omissão. E ela tentava, mas era bem difícil isso para ela. E ela tinha entrevista de emprego que ela já não estava mais indo, e na faculdade também. Estava com dificuldade de apresentar trabalho, então estava muito tímida. E aí o psicólogo também precisou entrar junto com a fono para poder ajudar essa jovem, porque já estava trazendo uns prejuízos muito grandes para a vida dela. verdade. E você tem algumas dicas para estimular a fala e a linguagem das crianças? Dá algumas dicas para nós, mães? Ah, então, Gisele, é importante a gente entender assim que a estimulação de fala e linguagem, ela, às vezes a gente precisa sim sentar, fazer um jogo, fazer um desenho, né? Precisa centrar um pouquinho. Eu brinco assim que a criança não pode viver só de parquinho, ela não pode viver só daquela atividade motora. Isso tudo ajuda muito, mas nós também precisamos às vezes sentar, fazer um jogo para poder focar mais a atenção, um jogo para fazer a criança raciocinar, um quebra-cabeça para ela poder coordenar a mão e o olho. Isso tudo nós estamos trabalhando. Linguagem, aumento de vocabulário, atenção, compreensão, segmento de instruções, imitação, porque quando ela não sabe em um determinado jogo, brinquedo, o adulto ou outra criança vai estar ajudando, ela vai ter que imitar. Então, assim, a gente precisa sim separar um tempinho para os filhos da gente em dar aquele tempo de qualidade. Não deixar esse tempo de qualidade somente para a parte motora, né? Correr, brincar, praia. A gente precisa sim desse tempo de qualidade ali no chão, com a família. Mas a gente também consegue estar estimulando a fala e a linguagem da criança no dia a dia. Então, vamos começar lá desde pequenininho. Um bebê, qual o momento que a gente pode estar estimulando a fala e a linguagem do bebê? Na troca de fralda, na hora que você coloca ali no trocador, você está face a face com o seu bebê. Então, a criança está observando, você está narrando, olha, nós vamos trocar a fralda, olha, tá de xixi, e assim vai. Depois disso, quando essa criança vai crescendo um pouquinho mais. Olha, vamos comer? O que você quer comer? Você quer comer uma banana ou a manga? Deixar a criança fazer uma escolha dentro ali da possibilidade da família. Ah, você quer a banana? É interessante que algumas pessoas ficam, banana, banana, fala banana. Não, esse não é o objetivo. Olha, você quer a banana? Vamos descascar a banana? Entregar para essa criança descascar. Ela vai ter o contato, ela vai estar tendo ali uma estimulação sensorial, sentindo a textura da banana, o cheiro da banana, vai sujar a mão de banana. A criança vai pegar, vai comer, deixar essa criança se sujar. Para quê? Para que ela possa ter toda essa experiência sensorial, que faz parte do desenvolvimento, faz parte da compreensão, faz parte do cognitivo, faz parte da linguagem expressiva e receptiva. Então, eu já tive caso de criança com atraso de fala, linguagem, dificuldade na alimentação, porque a família era uma família, principalmente na pandemia, aconteceu muito, limpava muito as mãos, não deixava se sujar,
porque já tinha outros irmãos, então era tudo muito corrido. Não, eu dou na boca, porque dando na boca não suja nada, porque eu já tenho mais coisa para poder fazer. E também na pandemia, porque as famílias ficavam em home office, então a criança estava ali junto do home office do pai e da mãe, então tinha que ser tudo muito corrido. Trouxe uns transtornos grandes para as crianças. Então, assim, se você está no carro dirigindo, você pode estar cantando uma música, você pode estar mostrando o que está passando lá na rua. Olha o ônibus, olha a moto, nossa, que barulho alto! Como foi o barulho que essa moto fez? Né? Então, nós temos chance o tempo inteiro. Basta a gente se organizar, a gente estar bem, porque a gente tem que estar bem, né? Os pais estando bem, a gente consegue transmitir paz, tranquilidade, para a criança. E num ambiente tranquilo, favorável, tudo funciona melhor, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Aí a criança vai crescendo e ali nós vamos também trabalhando o som dos animais, trabalhando com miniatura, né? A família estimulando com miniatura de animais, aprendendo a desenhar, ler livros. Os livros podem ser lidos desde muito pequenos, né? A criança ali ainda não está falando, mas ela pode apontar para você. E cadê a vaca? A vaca chegou? Mostra a vaca para a mamãe. Mostrou. Aí depois ela já vai estar fazendo onomatopeia, bom, da vaca. Então, assim, desde muito cedo, nós temos muito recurso para poder estar estimulando a fala e a linguagem. Na hora do banho, vamos lavar o pé? Cadê o pé? Depois, quando ele estiver maiorzinho, você vai estar supervisionando. Lava o seu pé, lava a barriga e o cabelo, você entrega o shampoo, esfrega. Então, assim, o tempo inteiro a criança está seguindo instruções, isso ajuda muito a desenvolver o cognitivo, a linguagem receptiva, né, que é a compreensão. É muito interessante também, eu vejo muito dificuldade em crianças que ficam com as secretárias, as babás, tem babás assim maravilhosas, mas elas estão ali com a função muito desafiadora, muito grande, né? Os pais estão trabalhando e elas precisam estar mantendo tudo muito tranquilo, a criança confortável. Então, assim, é muito comum. Você quer água? Toma água. Ai, vamos comer? Então, assim, ela fica tão preocupada muitas vezes com o bem-estar da criança, da hidratação, da alimentação, a hora da refeição, é tirar a fralda, não deixar de xixi, porque vai assar. Toda essa rotina acaba que vai fazendo tudo pela criança e leva a um atraso, porque a criança não tem autonomia. E é importante a gente deixar a criança, o que ela conseguir fazer, ela já ir fazendo de acordo com a faixa etária e o desenvolvimento dela, porque ajuda muito no desenvolvimento infantil. Já estamos caminhando para o final da nossa live. Agradeço, Micheline, pela participação. Agradeço a todos que estão aqui pela participação de vocês. Foram perguntas maravilhosas. Micheline, você vai ser convidada novamente. Não, não pense Ai, ai, duas ai. Maior prazer. vezes. Me Quero conta. agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, todos vocês que estão aqui assistindo, né? Que possam depois assistir gravada, quem não pôde. Recebi mensagem de pessoas falando: Poxa, estou em tal lugar, estou atendendo, estou trabalhando, não posso assistir, mas vai ficar gravada? Vai ficar gravada, né, Gisele? E espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Vamos compartilhar essas informações. Estamos aí para quando precisar. Maior prazer. Obrigada, gente. Obrigada, Micheline. Boa noite a todos. Nada. Boa noite, Gisele. Live, tá? Aguardo todos vocês. Tá, Prazer, joia. Micheline. Casa é sua. Prazer. Sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.